Começou a gravar. Vocês estão conseguindo ver o slide? Alguém abre o microfone? Sim. Ok, vou começar agora, tá bom? Boa noite. Hoje a gente vai continuar sobre o estudo das funções. Vamos lá. Na nossa última aula de matemática, a gente viu sobre o conceito de função em si. A gente viu quais são os elementos da função, que são domínio, contradomínio e a imagem. A gente viu os zeros da função, a gente viu como é que calcula a imagem, e agora a gente vai começar o estudo das funções. Eu, Matheus, vou dividir o estudo das funções em três casos. A gente vai estudar a função afim, a função quadrática e um pouco da função logarítmica, que são as funções que mais caem no Enem. Bom, vamos lá. Definição da função afim. O que é função afim? Chama-se função do primeiro grau toda função definida do conjunto dos números irracionais em que por f de x é igual a x mais b, onde a e b pertencem aos irracionais e é diferente de zero. Em outras palavras, para ser uma função do primeiro grau ou uma função afim, a função tem que vir nesse sistema. F de x é igual a x mais b, onde a gente vai ver o que significa o a letrinha A acompanhada de uma variável e o termo independente que é o b. Então, para ser uma função do primeiro grau, ele tem que estar nesse formato ax mais b e ela sempre tem que ser diferente de zero. Não pode ser igual a zero, porque agora eu vou demonstrar por que ela pode ser zero. Quando eu falo aqui f de x é igual a 5x menos 3, onde a é 5 e b é menos 3. É uma função afim. Por que é uma função afim? Porque a quanto b pertence ao conjunto dos números irracionais e eles se dividem de zero. Todo mundo agora entender o que é uma função afim. É toda função que pode ser escrita na fórmula f de x é igual a x. Eu coloca nos comentários, sim, não entendi, que eu explico de novo o que é o conceito de função. Ô, professor, não sei se é só comigo, mas tá cortando. O áudio está cortando? Sim. Ah, tá horrível, né? Espera aí. Deixa eu sem, sem microfone aqui. Vamos lá. Tá ouvindo melhor agora? Agora melhorou. Eu acho que é o ventilador que está dando interferência. Tá, melhorou agora? Ok. Então, o que é a função afim? A função afim é toda função que pode ser escrita na fórmula ax mais b. Todo mundo entendeu o conceito de função afim? Ó, vamos lá, no outro exemplo aqui. Por que a letra B não é uma função afim, e sim uma função linear? Veja, ele só deu f de x é igual a x. Ele só deu a parte numérica com o coeficiente. Cadê a parte independente? Não tem. Então, B foi zero. E tem que ser diferente de zero. Então, toda vez que ele só dá a parte variável, a gente diz que é uma função. Tanto faz, Dani, dizer função afim ou função do primeiro grau. Tanto faz. A gente que é matemáticos, a gente que tem uma linguagem mais técnica, a faculdade, as nossas apresentações cobra que é função afim. Mas para você não precisa, não. Você diz se é função afim ou função do primeiro grau, desde que seja escrita na forma ax mais b. Tá bom? E quando tiver um exemplo assim, f de x é igual a x. A é 1 e B é 0. Função identidade. Toda vez que A
é 1 e B é 0, a gente viu função identidade. Então, a gente já pode tirar 3 exemplos aqui nas 3 tipos de funções já nessa introdução de aula. Função afim, que é escrita na fórmula ax mais b, função linear, onde só tem a parte numérica com variável, e função identidade, onde só possui a letra, né? A parte algébrica. Todo mundo deu para entender? E o áudio tá bom, galera, agora? Ok. Vamos lá. Vou passar aqui, tá bom? Gráfico da função afim. O gráfico da função afim, galera, é uma reta. Uma reta, tá bom? Coloquem isso na cabeça de vocês. Toda vez que vocês estiverem lá na prova do Enem e tiverem uma questão de gráfico e esse gráfico tiver em formato de reta, você já vai saber que aquela questão, aquele gráfico está falando de função afim. Tá bom? Ó, o gráfico de uma função do primeiro grau ou uma função afim é uma reta não paralela, nem ao eixo x, nem ao eixo y. Seu domínio é definido pelo d de f igual a ir, que é o conjunto dos números irracionais, e sua imagem é também do conjunto ir. Tá ligado? Vocês já viram plano cartesiano, né? Tem uns pontinhos lá, x e y do plano cartesiano. É através do plano cartesiano que a gente vai determinar o gráfico da função afim. Para construir o gráfico dessas funções, deve-se atribuir 2 valores qualquer a x. Você vai ter que colocar qualquer valor, o valor que você quiser, o valor que você se sente bem, e atribuir a ao valor que se diz qualquer valor a x. Qualquer valor, pouco me importa. Você atribui o valor a x, calcula suas imagens através da função. A gente não fez lá na primeira aula domínio contra domínio imagem. Para vocês encontrarem a imagem, vocês não utilizaram a função. A função não pegou o domínio, formou um pazinho com a imagem. É isso. Para construir o gráfico da função, você faz aquele cálculozinho, encontra quem é o domínio que forma o pazinho com a imagem e depois marca no plano cartesiano. Todo mundo deu para entender como é que constrói o gráfico da função afim? É como você fosse calcular a imagem. Imagem, domínio, domínio contra domínio, imagem. Depois que eu formo os pazinhos, eu marco quem está no eixo de x e quem está no eixo de y. X é sempre na horizontal e Y é sempre na vertical. Todo mundo entendeu? Tá cortando, né, Rafa? Ô, melhorou? Melhorou? Ok. Vamos lá continuar. Já que todo mundo entendeu como é que eu calculo a imagem através do domínio, do contradomínio da imagem, a gente começa a construir o gráfico da função afim através desse processo de encontrar a imagem através de uma função estabelecida. Vamos lá. Coeficientes da função. A gente não viu, galerinha, a função afim. A função afim, ela não é escrita na forma ax mais b. A gente vai falar de 2 coeficientes. O coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular. E o coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear. Vamos lá. Falando do coeficiente angular. Vamos lá, falando do coeficiente angular. Se eu digo 5x mais 3. Respondam para mim quem é o coeficiente angular dessa função. 5x mais 3. Quem é o coeficiente angular dessa função? Ah, tem um pessoal querendo entrar na aula, eu vou aceitar.
Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo está vendo o slide e me escutando direitinho, né? Ok. Vamos continuar. Para quem chegou agora, a gente já falou o conceito de função afim. A gente disse que função afim pode ser também chamada de função do primeiro grau. E uma função afim é estabelecida por f de x igual a x mais b, onde ax é uma parte numérica com a parte algébrica e b é uma parte numérica. E b sempre tem que ser diferente de zero. Tá bom? A gente falou do gráfico da função afim, que para construir um gráfico de uma função afim é o mesmo que você encontrar, vai dar a função, vai dar o domínio, você encontra quem é a imagem. Formar os pazinhos, coloca no plano cartesiano. Plano cartesiano, o plano de x é na horizontal e o plano de y é na vertical. Tá bom? Vamos falar de coeficientes da função afim. A gente já sabe que a função afim ou a função do primeiro grau, que também pode ser chamada assim, ela tem, não é ax mais b, todo número que vier acompanhado com a letra, a gente chama ele de coeficiente angular. E esse coeficiente angular vai ser muito importante para dizer se o gráfico vai ser crescente ou decrescente. Vamos lá, um desafio para vocês. Eu vou dizer assim: 5x mais 3. Quem é o coeficiente angular dessa função? 5x mais 3. Vamos lá. Vou dar 1 minuto para vocês responderem. Quem é o coeficiente angular dessa função? O número 5. Número 5. Ótimo. Por que o número 5? Porque o número 5 ele vem acompanhado com a parte algébrica, com a letra. Todo mundo entendeu o que é o coeficiente angular da função afim? É o coeficiente que tem a parte algébrica presinha nela. Tá ligado? E toda vez, galera, se o coeficiente angular ou o A dessa função ele é positivo, a reta do gráfico vai ser crescente. A função vai ser crescente. E se o A é negativo, a função vai ser decrescente. O gráfico vai ser descendo. Se o A for negativo, se o A for positivo, a função é crescente, o gráfico é subindo. Vamos lá. Coeficiente angular da reta é o número real que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação, ou seja, a tangente de alfa. Vamos lá. Tem questões no vestibular que ele dá a função e pede o coeficiente angular daquela função. Aí você já vai saber que o coeficiente angular é aquela parte que é o número com a parte algébrica. E tem questões de vestibular que ele dá a função e pede o coeficiente angular na forma trigonométrica. Se ele pede coeficiente angular na forma trigonométrica, simplesmente você só vai calcular a tangente daquele valor. Tá bom? Por exemplo, se eu digo, ele diz 5x mais 3, e eu quero, na forma trigonométrica, eu vou calcular a tangente de 5. Todo mundo entendeu? Mas eu vou ensinar vocês a calcular tangente, cosseno, seno, essas coisas, quando a gente chegar na parte de geometria. Hoje eu só quero que vocês saibam que o coeficiente angular, ele também pode ser demonstrado através de uma tangente também. Rafa diz, a linear é sempre o B? Sim. Coeficiente angular é o A. Coeficiente linear é o B. Mas antes de falar de coeficiente linear, vamos continuar aqui no angular, tá, Rafa? A gente vai chegar lá, mas você está certíssima. Vamos lá, ó. Se o coeficiente angular ele é positivo, ou seja, ele é maior que zero, o gráfico é crescente. O gráfico sempre vai subir. Se o coeficiente angular ele é menor que zero, a função é decrescente.
ele sempre vai diminuir. O gráfico vai ser descendo e se o coeficiente angular é positivo, o gráfico vai subindo. Todo mundo entendeu até agora o conceito de função afim como é que se constrói o gráfico da função afim e como é que se demonstra o coeficiente angular da função afim? Todo mundo entendeu? Galera, tá aparecendo o meu rosto para vocês pequenininho na tela, apresentando o slide? Não. Não, né? Eu vou ligar aqui. Tá aparecendo agora? Pra mim, tá. Sim, tá, agora tá. Ah, então tá, vou continuar, tá bom? Vamos lá. Função linear. Coeficientes da função linear. O coeficiente b é chamado de termo independente ou coeficiente linear. Entendeu? A parte que não tem letrinha, ele é chamado de coeficiente linear. Então, é muito comum em prova de vestibular ele dar a função e perguntar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Meus alunos agora sabem que o coeficiente angular é aquele coeficiente que tem um número e a parte algébrica. E o coeficiente linear é o termo independente. Tá bom? Todo mundo entendeu? Eu não consegui entender, não. O senhor pode repetir, por favor? Vamos lá. O coeficiente linear é o termo independente. É o termo que não tem letra. Tá bom? Se eu digo assim, 9x mais 3. Quem é o coeficiente linear? O 3. 3. 3 tem alguma letra acompanhando ele? Não tem. É o termo independente. Deu para entender quem é o coeficiente angular e o linear agora? Sim, sim, consegui. Ótimo. Vamos lá. O coeficiente B é chamado de termo independente ou coeficiente linear. Graficamente, P é ordenado do ponto em onde a reta corta o eixo Y. Se corta acima do eixo, P é positivo. Se corta abaixo do eixo, B é negativo. Se a função ela é 5x mais 3, 3 não está positivo, então vai ser positivo. O eixo sempre vai cortar em cima, a gente sempre vai ter um gráfico alto. Se B é negativo, a gente vai ter um gráfico baixo. Nunca vai tocar o eixo. Deu para entender, galera? Se B é positivo, corta o eixo da função. Se B é negativo, não corta o eixo da função. Deu para entender? Eu não consegui entender, não. Eu vou repetir, não tem problema, a gente vai passar a noite toda aqui. Vamos lá. Se B, se eu digo assim, deixa eu ver se tem algum exemplo. Eu acho que não tem nenhum exemplo. Tem não. Se eu digo assim, 9x mais 3. 9x mais 3. Primeiro, quem é o coeficiente angular Dara? Dara, quem é o coeficiente angular de 9x mais 3? Quem é o 9? Muito bem, Dara. Abre o teu microfone e me explica por que 9 é o coeficiente angular. Porque 9 é o que tá perto da... 9 é o que tá acoplado com uma letra. Se eu falo que se 9 é a função é a x, então 9 é o coeficiente angular. Muito bem. E 3 é o coeficiente Linear. linear. O 3, ele está positivo ou negativo? Positivo. Então, vai cortar o eixo positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, a função vai sempre Entendi. cortar o eixo em cima. Quando ele diz que Crescente. vai tocar o eixo, é se vai tocar em zero ou não. Se é positivo, nunca vai tocar em zero. Se é negativo, vai tocar em zero. Deu para entender quem se perdeu? Agora Agora, sim. tá bom. Vamos continuar. Esse assunto de função linear é bem facinho mesmo. Ele só quer saber se você tem o conceito, o domínio de coeficiente linear, coeficiente angular, se você sabe olhar para um gráfico e dizer se ele é crescente ou decrescente. É bem
bem fácil mesmo. O bicho vai começar a pegar quando chegar em função quadrática e logaritma. Aí o bicho vai pegar de verdade. Vamos lá. Zero ou raiz da função. Chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau ax mais b o valor de x para a qual f de x é igual a zero. É aquele negocinho que eu faço assim, ó. A função é 5x mais 3. Calcule o zero da função. É só você botar 5x mais 3 igual a zero. E fazer a operação. Letra para um lado e número para o outro. Sempre vai estar calculado esse valor. Menos A mais dividido por B. Deu para entender o que é o zero raiz da função? Já expliquei isso no início, nas aulas passadas. Zero raiz da função é igualar aquela função a zero. Deu para entender, galerinha? Tem 14 pessoas, então eu quero 14 sim, porque senão eu respondo de novo, eu explico de novo. Sim. Ó, o que é o zero da função? O zero, é o par cartesiano que vai tocar. É aquele que tem que Tá cortando de novo, bater em professor. zero. Oi? Tá Tá cortando de novo. cortando? Ó, melhorou agora. O zero da função é o zero que é obrigatório tocar no eixo de zero. Ele sempre vai tocar na parte x. Deu para entender o zero da função ou raiz da função? A aula de hoje vai ser simples mesmo, porque o exercício já está pronto. Eu quero ver vocês no exercício, que a gente aprende função praticando. Vamos lá. E hoje eu trouxe uma reflexão para vocês. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, vocês têm que ser determinados. Vocês têm sempre que buscar fazer o melhor. Hoje, eu trouxe um convidado muito especial. Quando a primeira vez que eu fui aprovado numa federal, eu não fui aprovado na federal do meu estado. Eu tive que ir para a Paraíba, fazer licenciatura em matemática na Paraíba. Só que depois, graças a Deus, eu consegui a aprovação no meu estado, eu voltei, não para fazer matemática, sim engenharia, e eu fui morar com um menino, dividir casa. E esse menino passou em ecologia. Só que ele não queria ecologia, ele queria odontologia. E ele fez 5 períodos de ecologia, mesmo querendo odontologia. E hoje aconteceu uma coisa muito, muito especial. Muito, muito especial. Esse menino, que é... Deixa eu encerrar aqui a gravação, interromper a gravação. Esse menino que eu